Amém? Vamos orar e vamos iniciar a aula. Hoje é a lição número 10, que tem o tema Sutileza contra a prática da mordomia cristã. Nós vamos ver esse tema hoje aí. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão dos nossos pecados. Agradecemos a Ti por esta rica oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Só possa usar a minha vida, usa a vida dos professores na Casa de Missões, aqui com os novos convertidos, com as crianças, e que seja uma manhã abençoada na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que viemos a falar somente aquilo que estiver na direção e na permissão do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos falar... Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Lição número 10. As sutilezas da mordomia cristã. Esse é um assunto que você ouvindo assim, ou muitas pessoas ouvindo logo de princípio sobre mordomia, ou muitos irão ter uma noção de que mordomia cristã é o camarada que não faz nada, né? É aquele que fica na rede, tomando um suquinho de laranja, lendo um livro, lendo a Bíblia, sem fazer nada. Mas, na verdade, a mordomia cristã é o oposto disso. A gente vai ver aqui que, muitas das vezes, há uma inversão de valores em relação a esse tema. Porque, quando se fala de mordomia, é o serviço do crente, ou o serviço do cristão na obra do Senhor. E aí, quando a gente está falando sobre as sutilezas contra a prática dessa mordomia, é porque existem muitas coisas, que nós vamos ver aqui algumas, que faz com que você não venha mais a praticar essa mordomia. E essa mordomia ela vai ser dividida em várias etapas, em várias situações. Aqui a gente vai ver o que é essa mordomia. E aí muita gente, ou muitos cristãos, estão entrando por este caminho desta mordomia. Dessa não mordomia. Aonde você viu mais isso? Ou o período que nós vivenciamos mais isso, essa sutileza, foi aonde? Foi na pandemia. Porque na pandemia você não podia fazer quase nada para Deus. Eu digo em termos de obra. Você não podia fazer um evangelismo, uma visitação. Você não podia, muitas das vezes, nem vir à igreja, nem cumprimentar um irmão. Que você amar o seu irmão faz parte da mordomia cristã também. Então, isso daí, a gente viu com uma grande intensidade nesse período em que nós estamos vivenciando. E que parece que está voltando novamente, meu Deus do céu, né, em relação à pandemia. Então, a gente viu muito isso. Mas voltou ao normal e as pessoas voltaram para as igrejas. Mas esse assunto ainda continua sendo muito polêmico, ainda continua sendo muito falado, muito discutido na igreja. Porque tem aqueles que ficaram na pandemia parados e agora tem a pós-pandemia. E aí você olha, para e vê, poxa, mas tinha um irmãozinho que sentava do meu lado, sumiu esse irmão. Tinha uma irmãzinha que sentava do meu lado, sumiu essa irmã. Ou seja, ela deixou de praticar essa mordomia dentro da tua igreja. E aí você não sabe se ela está praticando mordomia na tua igreja ou se ela não está na igreja. Entende? Então é um assunto muito que a gente precisa estar muito bem atento em relação a isso, porque os dias estão se findando, as coisas estão acontecendo, e a qualquer momento Jesus está voltando. Quem crê dessa forma? Diga amém. Não, a qualquer momento Jesus está voltando. Eu preciso vigiar, você precisa vigiar, nós precisamos estar de acordo com a palavra, nós precisamos estar exercendo essa mordomia, porque senão nós não vamos conseguir alcançar essa tão sonhada salvação e esse arrebatamento da igreja. Amém? Deixa eu ler algumas coisas aqui para a gente entrar aqui nesse tema.
Então, mordomia cristã é a doutrina bíblica através da qual entendemos e praticamos a nossa compreensão de que Jesus Cristo é o Senhor. Poxa, se Jesus Cristo é o Senhor, nosso Senhor, é o meu Senhor, então eu trabalho para esse Senhor. Nós vamos ver aqui abaixo uma parábola em relação a isso daqui a pouco. Então, se eu entendo dessa forma, eu não posso, de maneira alguma, estar parado na obra de Deus. Ah, mas não tenho nada para fazer. Tem, sim. Pode procurar que tem. Você que pensa que não tem. No culto dos jovens, tem lá fora, você pode estar entregando um folhetinho. No culto de domingo, você pode chegar na Verônica e pedir um folhetinho, tu vai entregar um folhetinho lá fora. Ah, mas eu não sei nem pregar, não sei nem falar. Não tem problema. Se tu pegar um folhetinho e dar para uma pessoa e dizer assim, Jesus te ama, tu já está fazendo a obra. Você já está pregando, você já está falando, você já está cumprindo com a mordomia. Agora você vem para a igreja, você só ouve e fica sentado, não faz nada, você não está cumprindo. Então você está dizendo que Jesus não é o seu Senhor. Porque quando eu falo Jesus é o meu Senhor, eu estou declarando que eu sou servo desse Senhor. Então, se eu sou servo desse Senhor, eu cumpro com as ordens desse Senhor. Amém, irmãos? Então, se eu não faço, fica meio complicado. Se Jesus é o Senhor, nós somos os seus servos. E se somos servos dele, nós praticamos a mordomia. Efésios capítulo 4, abre aí sua Bíblia. Efésios capítulo 4. Nós vamos ver alguns textos aí. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só como é que fala esse versículo. Ele está dizendo aqui a respeito dos ministérios. Cada um tem um dentro da obra de Deus. Mas se você não estiver incluso dentro desses aqui, não significa que você não é um servo de Deus. Porque tem uma ideia de que eu só sou servo de Deus se eu for um profeta, se eu for um apóstolo, se eu for um evangelista, se eu for um mestre, se eu for um pastor. Aí eu sou um servo. Aí eu sou uma pessoa importante na obra de Deus. Não, nada disso, irmão. Até porque Deus não faz acepção de ninguém. Ele não faz acepção de ninguém. Mas tem algumas pessoas que acreditam ser dessa forma aqui, que ele é importante e que ele está praticando a mordomia cristã. Mas não é isso. Se você pega aqui, caiu um papel aqui no chão, você pegou, botou no bolso, jogou no chão, você já está praticando a mordomia. Porque você está zelando pela obra, você está zelando pela casa. Entende? Mas algumas pessoas não entendem dessa forma e fazem uma confusão na sua cabeça, achando que para ele ser tão assim, fazer parte de tanta da forma que está aqui descrito, é dessa forma aqui que ele se inclui como sendo um mordomo, sendo um servo. E estes versículos que nós acabamos de ler, está falando dos dons de ministério, ou seja, líderes espirituais que estão dotados dos dons de Cristo, que foi dado para aqueles irmãos para um fim proveitoso dentro da onde? Da igreja. A igreja. E Paulo declara que ele deu esses dons para preparar o povo de Deus ao trabalho cristão e para o crescimento e desenvolvimento espiritual do corpo de Cristo, segundo o plano de Deus. Então, esses dons aqui, que foram distribuídos para alguns, e para alguns que a gente está falando aqui, foi para que a igreja pudesse ser
aperfeiçoada, para que a igreja pudesse ser ensinada, para que outros irmãos pudessem chegar também a esses dons ministeriais. Agora vamos ver aqui como devemos fazer para sermos bons mordomos. Isso é uma pergunta que muitas das vezes a gente fica se perguntando, né? Porque se nós estamos fazendo para Deus, nós temos que fazer o melhor para Deus. Se tem uma coisa que Deus não se agrada, é quando fazemos a obra dele relaxadamente. Deus não se agrada disso. Deus se agrada de homens e mulheres que fazem a sua obra com excelência, com primazia, com o desejo e a vontade de fazer o melhor para Ele. Não fazer para aparecer para o homem, não, nada disso. Ele espera que você faça as coisas para Ele, mas mostrando o quê? Que você está fazendo com o seu coração, com todo o esmero, com toda a vontade de querer fazer o melhor para Ele. E aí a gente vai ver, porque um bom mordomo de Deus tem que ser, antes de tudo, um bom servo. Um bom servo tem que ser fiel a Deus em todos os sentidos. Como mordomos fiéis, precisamos ser dedicados ao serviço do Senhor, vivermos em amor e santidade. Aí vem várias questões aqui, eu vou falar algumas. Como, por exemplo, se você é um servo de Deus, se você é um mordomo de Deus, e você faz a obra, e que ela tem que ser com primazia, precisa ser da melhor forma possível. Exemplo, é marcado um evangelismo na porta da igreja às 8 horas da manhã, você tem que estar pronto. Você pode ter certeza que quem está à frente desse trabalho, quem está com a responsabilidade desse trabalho, vai chegar aqui pelo menos 7h30. Vai chegar aqui pelo menos às 7 horas, para aprontar tudo, para quando você chegar é só arregaçar as mangas e trabalhar. Mas aí o irmão que é servo, que é um mordomo, que está escalado para esse serviço, ele chega às 10 horas. Já está alguma coisa, a trombeta já está soando meio de emborcada, né? Se for marcado às 8, ele chega às 10, ficou complicado, né? Mas aí ele, no meu caso, que fui militar, eu entendo o seguinte: se é marcado alguma coisa, você tem que chegar 15 minutos antes. Sabe por quê? No quartel, quando você tinha uma situação de você chegar cedo, tem um militar lá atrás, ele sabe o que eu estou falando. Se você marcou 7 horas da manhã, é a alvorada. Não, 7 horas é muito cedo, né, Daniel? 5 horas da manhã é alvorada. Pelo menos no meu tempo era 5 horas, nem sei hoje. Chegava o comandante de bateria dentro do alojamento com um apito, sabe, aqueles apitos de guarda de trânsito, e começava a apitar às 4h30 da manhã, dizendo o seguinte: 5 minutos todo mundo informa. Tinha que estar todo mundo em forma lá, 5 minutos. Fardadinho, bonitinho, barba feita, todo engomadinho, tinha que estar em 5 minutos lá fora. Claro que os mais safos ia de madrugada, ou então à noite, não ficava assim não, agora eu posso. Ia lá, fazia a barba, deixava o rostinho lisinho, para estar lá em forma. Então era 5 minutos, tinha que estar lá em forma, 5 minutos. Aí ele chega na igreja, tem que estar aqui 8 horas, ele chega às 9, mas ele não é punido. Ninguém chama a atenção dele. Mas você acha o quê? Que Deus está vendo. É ou não é verdade? Deus está vendo. Porque se você deu o seu nome, se comprometeu a fazer alguma coisa, aí você tem que fazer o melhor, porque é para Deus. Entende? Então a gente tem que colocar isso como sendo uma primazia. Por isso que lá em Colossenses 3,17, diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Se você for mais à frente, o versículo 23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens.
Então, eu não estou fazendo aqui a obra para agradar a ninguém, a não ser a Deus. Esse tem que ser o foco principal daqueles que são mordomos de Cristo. Eu tenho que fazer a obra sempre tendo na minha mente que eu estou fazendo para agradar a Deus, não é o homem. Então, se eu estou fazendo para agradar a Deus, tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Ah, pastor, mas eu estou escalado para pregar, para dar aula, mas eu não tenho um tempo. Não tem não, meu? Eu vou te dar um tempinho aí, ó. Faz de madrugada. Faz depois das 11 horas da noite, gente. Às vezes lá em casa, para mim, é só depois das 11. Aí a gente vai até meia-noite, 1h da manhã. Mas eu faço. Porque se eu me comprometi com a obra, se eu me comprometi em fazer, eu tenho que fazer. Imagine hoje, se eu tivesse escalado para dar aula. Um exemplo só. Estou escalado. Aí chega lá, eu faço qualquer coisa, ir lá e falo vou jogar qualquer coisa no ar e pronto, final, acabou. E todo mundo vai dar glória a Deus, aleluia, vai falar, tem mistério. E aí, acabou 10h30, eu vou embora, pronto. Imagina isso. Como é que seria? Seria uma coisa horrível, terrível. Seria? Vocês vão sair daqui como? Com a cabeça pior do que qualquer coisa, meu. Falar, esse camarada não está legal hoje, não. Porque falando de mordomia, está falando de pais e filhos, está falando assim. Meu irmão, não é assim. Então a gente tem que entender que é para Deus, é para o melhor. Amém, irmãos? Nós temos que nos dedicar. Mesmo dizendo que não há tempo. Há tempo, sim. Vamos procurar o tempo. Podemos remir o tempo para fazer a obra de Deus da melhor forma possível. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos ver um exemplo em Lucas. Abre aí, Lucas, capítulo 12. Vamos ver esse exemplo aqui rapidinho. Nós estamos aqui. Lucas 12, 42. Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Deixa eu comentar aqui, que então a mordomia é um assunto importante e faz parte de toda a Bíblia. Os seus elementos básicos estão evidentemente presentes na parábola de Jesus sobre os mordomos fiéis e infiéis. Mordomia para a mensagem bíblica, o que é para a mensagem bíblica o mesmo que o fermento para o pão. Ela produz ação e crescimento. Então, se eu sou um servo, estou fazendo a obra, isso vai fazer parte do meu crescimento, porque estou fazendo, é uma ação, e eu vou crescer.
vai ter crescimento. Se você começa a fazer alguma coisa na igreja, uma obra, você vai se aperfeiçoando. Eu vou dar um exemplo aqui, meu, tá? Exemplo meu. Eu saí de um seminário no dia, eu lembro certinho, no dia 8 de dezembro. No dia, uma semana depois, num domingo, melhor, isso foi no sábado, num domingo, o pastor João, meu amigo, muito meu amigo mesmo, me chamou, disse assim, Fernando, eu preciso falar com você. Eu falei, pô, tá bom, João, vamos lá. Eu pensei que era uma coisa normal, não. Pensei que era uma conversa, sabe? A gente conversava muito. Eu falei com meu pai, e meu pai pediu para eu escalar você lá na escola dominical, lá dos adultos, porque a gente está com a baixa de 1, e aí ele pediu para você assumir a outra turma. Eu fico em uma, você fica na outra. Você pode? Ah, irmão. Qual foi a resposta que o Fernando deu? Falei para ele, engolir seco? Falei, posso. Porque você dá aula lá nos Novos Convertidos, é uma coisa, você pegar uma turma de adultos, uma semana depois que eu saí do seminário, meu irmão, é uma coisa, era meio complicado, né? Mas aí eu aceitei o desafio, porque eu tenho aquele dilema, verás que um filho teu não foge à luta, né? Aí eu fui. Cheguei em casa conversando com ela, falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Gente, mas eu não sei nem começar, eu não sei nem por onde começar, o que eu vou fazer? Meu irmão, acho que foi a pior semana da minha vida. Acho que nem dormi direito, eu dormi essa semana. Mas tudo bem, eu encarei, falei, vou encarar. Encarei. Amados irmãos, eu cheguei, arrumei lá o púlpito, que era desse lado aqui, ele era do lado de lá, botei tudo certinho. Estou lá quietinho na minha, tremendo igual não sei o que por dentro, né? E estava, ai meu Deus, e agora? Mas vamos que vamos embora, Senhor, me ajuda. E a turma começou a chegar. Quem estava na primeira fileira? Qual era a comissão de frente? Vocês imaginam? Vamos lá, eu vou escalar o time para você. Pastor Anderson, pastora Nancy, pastor Joaquim, pastora Seixil e pastor Marcos. Só isso que estava na minha frente, só para me vendo eu dando a primeira aula. O que aconteceu comigo, irmãos? Travei, sério. Travei, tremi, suei, fiquei nervoso, fiquei apavorado, assustado, eu não sabia o que fazer. A vontade que eu tinha era de fazer isso aqui, ó, eu vou ali e já volto. Não vou voltar mais. Essa era a vontade, irmãos. Porque essa comissão de frente, na primeira aula, meu irmão, esse é teste para cardíaco. Mas eu encarei. Falei, não vou encarar. Preste atenção. Abre aí a parábola da figueira, versículo 7. Meu irmão, não saía nada. Não saía nada. Eu cheguei em casa, eu estava tão mal aquele dia. Eu falei, meu Deus do céu, que isso? Mas foi a primeira experiência, foi assim que aconteceu. E eu creio em nome de Jesus que eu não desisti. Falei, não vou desistir, eu vou continuar, meu. E Deus foi me ensinando. Fui me aperfeiçoando. E ainda estou me aperfeiçoando. E estou aprendendo ainda. Mas acredito e tenho certeza que melhorei muito daquele dia para hoje. Então, é essa forma que você começa a fazer. É uma ação, e essa ação vai te dar um crescimento, e você vai se aperfeiçoando, o Espírito Santo vai te ajudando, e quando você for, você está prontinho, um mordomo bem fiel a Deus, fazendo a obra. É dessa forma. Porque essa mordomia, ela envolve o quê? Um relacionamento entre o servo e o Senhor. Aí você começa a colocar para Deus, Senhor, eu tenho que fazer isso, me ajuda. Deus vai te ajudar. Deus vai cooperar com você, vai te dar as estratégias para você desenvolver o trabalho na casa dele. E nesse relacionamento, os mordomos, os servos, como nós lemos aqui, é dado a responsabilidade de cuidar de outras pessoas e dos bens desse Senhor. E se ele deu essa responsabilidade para cuidar dos bens dele e daquilo que pertence a ele, nós precisamos fazer da melhor forma,
cuidar, zelar por aquilo que foi dado para cada um de nós. Os mordomos são responsáveis pela sua conduta pessoal perante o seu Senhor, em cada aspecto do seu relacionamento. Mordomo é a pessoa a quem é confiado tudo quanto o seu Senhor possui para ser guardado, cuidado e desenvolvido. Reputo ser esse assunto de interesse da igreja, sobretudo nesse momento de descrédito, quanto à administração, que nós vamos ver daqui a pouco, financeira da igreja, bem como nossa responsabilidade e dever como cristão e membros do corpo de Cristo. Então, esse assunto é um dos mais importantes, porque se você foi convocado a fazer alguma coisa, meu irmão, nunca diga não para Deus. Nunca. Nunca diz, porque Deus não se agrada disso. Pastor, mas eu não sei. Meu irmão, vai nessa tua força de Deus, vai embora, vai, pede a Deus e vai embora, faz. Vai tremer um pouquinho, vai ficar, mas você vai fazer, porque Deus é contigo, amém? Então não se esconda. Não fique como eu fiquei, com vontade de largar tudo e sair correndo. Não, encara. Amém? Vamos aí para a revista, que é a leitura bíblica em classe. Pior que nesse dia eu pensei que todo mundo ia ficar do outro lado, né? Falei, ninguém vai ficar aqui porque não vai aguentar me ouvir, né? Aí eu tomara que todo mundo lá para o outro lado. Pelo contrário, veio todo mundo para o meu lado. Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, versículo 17. Vamos lá, que é a leitura. Gênesis 14, versículo 17 ao versículo 20. Vamos lá. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários e nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém? Agora vamos comentar, deixa eu ver se é agora, a respeito desse texto, e vamos falar aqui sobre também algumas coisas aqui relacionadas aos dízimos e às ofertas. Vamos lá. Melquisedeque era tanto rei de Salém como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele servia ao único Deus verdadeiro, assim como Abraão. Melquisedeque era cananeu e, portanto, como Jó, um exemplo de um não-israelita, servo de Deus. Melquisedeque é um tipo ou figura de realeza e sacerdotes eternos de Jesus Cristo. Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de todos os despojos que receberam em gratidão pelo socorro e graça de Deus. Essa é a primeira vez que nós vamos ver sobre os dízimos. Mas eu quero ver antes com vocês, Salmo 110. Abre aí, Salmo 110, só para a gente confirmar o que a gente está falando aqui. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos lá, continuando aqui então. Foi nesse contexto da vitória de Abraão contra os de 4 reis que o misterioso Melquisedeque surge na história bíblica. Lá em Gênesis 14 diz que Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo.
Seu nome significa literalmente rei de justiça. Além disso, a cidade governada por Melquisedeque era Salém, que significa paz. Provavelmente essa cidade era a Jerusalém antiga. O escritor de Gênesis diz que Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Melquisedeque trouxe a Abraão pão e vinho. Isso significa que ele proveu ao patriarca uma refeição completa. Vamos lá em Hebreus capítulo 7. Hebreus 7. Hebreus 7. Versículos 1 ao 4. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também o rei de Salém, ou seja, rei de paz. Seu pai, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Eu não quero comentar aqui ainda esse texto, porque nós vamos ver sobre dízimo agora. Agora a gente vai comentar, vamos ver aqui a revista primeiro, e depois a gente vai entrar nesse ponto aí sobre dízimo. Tá bom, irmãos? Deixa eu ver aqui primeiro. Vamos lá. Vamos na revista. Nessa lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que Isso tem feito com que essa aqui botaram alguma coisa errada. Ela tenha sido maliciosamente rejeitada, não, agora tá certo, e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém, visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltram no meio evangélico. Faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Primeiro tópico, conhecendo o evangelho da barganha. Meus irmãos, agora a gente vai falar coisas aqui interessantes. Mas antes de eu entrar aqui na revista, deixa eu comentar algo aqui. Muitos têm pego esse tema aqui para dizer o seguinte, que Deus, ele é obrigado a nos abençoar. Quem já ouviu isso na TV? Ninguém ouviu isso? Não? Já ouviu. Que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para mim, porque eu sou servo dele. É como se ele estivesse pegando Deus, colocado na parede, dando um monte de bufetada, dizendo, você tem que me abençoar. É dessa forma que as pessoas estão tratando esse assunto. Ou então diz assim, não, eu dou o dízimo, eu sou um dizimista, Deus é obrigado a me abençoar, Deus é obrigado a me dar isso. Deus... Meu irmão, não é isso.
Isso aí você está fazendo uma troca, e Deus não trabalha dessa forma. O negócio com Deus não é assim. Quando se trata de dízimo e oferta, a gente tem que ter na mente e no coração que eu dizimo e oferto porque eu amo a obra de Deus. Porque eu amo a casa do Senhor. Não é assim que Davi diz? O ouro e a prata dou. Então, é algo que eu expresso o meu amor e a minha gratidão a Deus. As pessoas pegam esse ponto aqui, bíblico, e começa a fazer uma confusão. Começa a fazer uma confusão até mesmo com os próprios membros das suas igrejas. E sabe onde está englobado isso tudo? Dentro da teologia da prosperidade. A gente vai ver um pouco mais à frente. Que essa é uma teologia que tem destruído ministérios, irmãos. Tem destruído vidas. Porque a pessoa faz alguma coisa, ela investe naquilo pensando que vai ter aquele retorno da forma que ela imaginou, da forma que ela colocou na cabeça dela e que disseram para elas que vai ser daquele jeito. E aí ela fica frustrada porque ela não conseguiu aquilo. Eu sou do lado dela, eu vou falar para ela, vai trabalhar, vai estudar, vai correr atrás, mas não é assim dessa forma. E aí, ela fica frustrada, o que acontece? Abandona a igreja. Sai pelas portas e não volta nunca mais. Porque foi prometido algo para elas e elas não alcançaram aquilo que foi prometido. Por várias situações não foi alcançado aquele objetivo para a pessoa. E aí começa o problema sério. E muitas das vezes até entram dentro das igrejas que tem um trabalho sério em relação a isso e dá problema para quem está dentro da igreja, para a liderança da igreja, quando chegam essas pessoas dentro das igrejas que são sérias. Até você explicar que não é daquele jeito, até você explicar que a doutrina é outra, até você ensinar que tem que ser diferente, aí, meu irmão, é um problema sério. Mas vamos ver o primeiro tópico aí. Dízimos e oferta como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Técnicas de arrecadação de fundos são usados para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Isso que é pior, né? Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma: dê tudo que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. É aquele negócio. A pessoa não é ovelha de Cristo, entra para a igreja, passa a ser ovelha, em vez dela ser tratada, ela sai muito mais maltratada do que como ela entrou. Por essas questões que as pessoas envolvem dentro desse assunto. Deixa eu comentar aqui, porque há uma grande inversão de valores por alguns crentes, por alguns líderes, por algumas lideranças nos dias de hoje. E é um fato muito lamentável dentro da igreja. Algo que não era para nunca ter acontecido, algo que não era para acontecer no meio cristão, mas está, infelizmente, acontecendo. São líderes se vendendo por um prato de lentilha. Dízimo e oferta têm por objetivo manter a obra do Senhor, manter a casa de Deus estruturada e não bagunçada e nem em desordem total. Mas a tal teologia da prosperidade ensina outras coisas para os seus membros,
trazendo confusão e desordem. Porque essa teologia diz que você tem que ter tudo bom e melhor. Tudo bem, temos que ter, mas com equilíbrio. Isso daquilo que eu posso ter. Eu ando pelo aquilo que eu já conquistei. É uma coisa bem diferente. Mas eles colocam para você que você tem que andar pelo aquilo que você ainda não conquistou. Um exemplo. Todo mundo me conhece. Eu posso ter uma BMW hoje? Sim ou não? Eu não posso ter uma BMW. Se eu pudesse, eu iria comprar, sabe qual? Eu ia comprar aquela X6. Alguém conhece essa? Aquele grandão, eu ia comprar aquele. Uma pequenininha, só agora de carro grande. Sou pequenininho, só agora de carro grande. Se eu pudesse, teria uma picape, aquela RAM grandona. Posso ter hoje? Não posso. Mas essa tal teologia diz assim para você, você pode. Você pode. Vá lá e compra, que Jeová vai garantir o pagamento. É assim que os caras ensinam. Vai lá que, rapaz, vai lá, dizime, oferta, traz tudo que você tem, que Deus vai, Deus vai garantir, irmão. Pode comprar. Faz prova de Deus, faz. Ele é dono do ouro e da prata. É assim, meu. Aí o camarada vai lá, compra, fica todo endividado, fica todo enrolado, não paga IPVA, a primeira blitz que paga, reboque. Perdeu o carro. Aí vai tirar no Detran, não tem dinheiro para tirar, então fica aí, perdeu o carro. Perdeu o carro. Hã? Tá na moda agora? Perdeu, mané. Perdeu, já era. Já era. Porque é isso que essa teologia ensina, irmãos. Aí o cara chega e fala, não, você mora de aluguel, vai lá e compra um apartamento. Deus vai honrar a tua fé, meu. Mas antes de tu comprar, você tem que parar e pensar, eu posso pagar essas prestações? Será que eu vou conseguir pagar? Tem que ter tudo um planejamento, não é assim. Aí o cara chega e fala assim, não, eu vou comprar. Aí o camarada que está te estimulando essa teologia diz assim para você, tem que ser no melhor lugar. Não pode ser em pé de favela. Tem que ser no local onde você tem que ser rei. Porque você é filho do rei. Você é filho do Altíssimo, meu irmão. Você pode. Rapaz, os camaradas têm uma técnica, tem um desenrolar para colocar isso na cabeça do pessoal, que eles entram por esse caminho e faz mesmo. Aí o cara vai lá na Avenida Lúcio Costa. Olha, aquele Golden Green é aqui. Então vai, irmão. O condomínio é 13 mil reais. Só isso. Vai lá, ué. O cara vai e compra. Fica todo enrolado. Todo enrolado. Mas é isso que eles ensinam. Fazem uma confusão. Fica claro que essa teologia da prosperidade não é bíblica. Não é. Então você está dizendo que a prosperidade do crente não é bíblica? Não estou falando isso. A prosperidade ela é bíblica sim. Dentro de equilíbrio, dentro daquilo que você pode, tá? E dentro daquilo que você já alcançou. Você anda pelo aquilo que você já alcançou e não pelo aquilo que você não alcançou ainda. Mas pela fé eu vou alcançar. Então tá bom, quando tu alcançar e tu anda. Exemplo, quando eu alcançar, que eu tenho certeza que eu nunca vou conseguir, é andar de X6. X6. Eu nunca vou andar com um carro desse. Eu não vou. Mas é um exemplo só, irmão. Porque você tem que andar para aquilo que você já alcançou, não para aquilo que você ainda quer. Não, eu vou ter aquilo ali. Então, beleza, você corre atrás, trabalha, estuda, você vai conseguir. Porque essa teologia ensina essas coisas erradas para as pessoas. É enganosa, mentirosa e que se opõe ao verdadeiro evangelho de Cristo e que deve ser rejeitada. A prosperidade bíblica está relacionada com o reino de Deus. Em Mateus está escrito, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Nesse texto, Jesus está ensinando para os seus discípulos sobre a preocupação com as necessidades diárias, como o comer, o beber e o vestir. Ensina-nos que eles não deveriam ficar ansiosos, inquietos com tais coisas, pois Deus sabe que eles precisam e que hão de sustentá-los nessas necessidades básicas, se eles derem em primeiro lugar as suas vidas às coisas do reino de Deus. Estas que são relacionadas com a salvação, o amor, a paz, a justiça e a união em Cristo. Sendo assim, a verdadeira prosperidade não reflete o quanto as pessoas têm em seus bens, dinheiro, e sim quanto elas têm de Deus em suas vidas. Então, se eu estou diante de Deus e estou na presença dele, vou falar uma coisa para você: ter as coisas é questão de tempo. Amém, irmãos? Vamos ver aí 2 Pedro capítulo 2. Agora, só fugiu aqui para mim. Não sei se é a primeira ou se é a segunda. Espera aí. É a segunda, capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eu pergunto aos irmãos, mudou alguma coisa desse dia que foi escrito até hoje? Mudou, irmão, a mesma coisa. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ah, mas eles estão fazendo há tanto tempo, não acontece nada. Meu irmão, vai ter um dia que o juízo de Deus vai chegar. Pode ter certeza. Um dia o juízo chega. Então precisamos ficar atentos em relação a esses assuntos aí, tá, irmão? Não vai por qualquer conversa fiada que estão falando por aí, não. Segundo, dízimos e ofertas como práticas legalistas. É um outro ponto. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essa prática torna-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Lucas capítulo 18, versículo... Lucas 18, vamos lá. Versículo 11. Lucas 18, 11. Deixa eu ler aqui antes sobre o legalismo. Legalismo é um estilo de vida de pessoa que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Isso biblicamente falando. Legalismo significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas.
É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Esse pensamento não é bíblico e foi condenado por Cristo. Aí sim, Lucas 18. Vamos lá? Versículo 11. 18, 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deixa eu comentar aqui com vocês isso. Porque houve uma ocasião na história em que esse aqui achava que era melhor, o superior de todos. Mas, na verdade, não é isso. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Mas a pessoa acha, aqui nesse caso, como a gente vê e vê muitos outros exemplos, que ela não precisa, que ela é melhor do que os outros, ou que se ela fizer alguma coisa melhor do que os outros para Deus, ela está justificada. Mas, na verdade, não é isso. Ela precisa reconhecer que a salvação é pela graça, e foi Deus que nos deu. Mas também houve uma ocasião na história, no Antigo Testamento, em que o povo de Deus reteve o dinheiro, reteve o dízimo, não repassando essas ofertas regulares ao Senhor. E durante a reconstrução do segundo templo, os judeus pareciam mais interessados na construção de suas propriedades, por causa dos lucros imediatos que lhes trariam, do que nos reparos da casa de Deus que se achava em ruína. Por causa disto, alertou-lhes Ageu, muitos deles estavam sofrendo revés financeiro. Abre aí, Ageu capítulo 1, versículo 3 ao 6. A gente até comentou isso aqui no Senfo ontem. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Os exemplos dos dízimos, continuando aqui, e ofertas contêm princípios importantes a respeito da mordomia do dinheiro, que são válidos para os crentes do Novo Testamento também. Devemos lembrar-nos que tudo quanto possuímos pertence a Deus, de modo que aquilo que temos não é nosso, é algo que Ele nos confiou aos cuidados. Então, tudo que nós temos é de Deus. O meu emprego foi Deus que me deu. O meu salário foi Deus que me deu. Aí, se você comenta uma coisa dessa na empresa, né, com alguém, você fala assim: não, graças a Deus. Eu trabalhava com um rapaz lá que ele falava assim, eu falava assim para ele: poxa, graças a Deus está aqui tudo certinho. Que graças a Deus o quê, Fernando? Graças ao meu esforço. Ele era ateu. Ou é ateu ainda, não sei, que ele saiu da empresa. Que nada, graças ao meu esforço.
Falei, teu esforço o quê, rapaz? Graças a Deus mesmo. Aí, um belo dia ele saiu da empresa, foi para casa, e ele mora na ilha do governador. Ele disse que pegando na estrada, isso na segunda-feira ele falando, ele entrou na ilha, na estrada do Cocotá, estava tendo um tiroteio. Aí ele falou que parou o carro, se jogou debaixo assim ali próximo ali do banco, ali, ficou ali escondidinho, e ele disse que falou assim, ai meu Deus do céu, me ajuda. Eu falei assim, mas peraí. Aí aquilo despertou logo em mim, né? Eu falei, mas peraí, você falou, ai meu Deus do céu, sério mesmo que você falou isso? Eu falei, não aguentei, eu falei, tá bom. Então quer dizer, então Deus, na hora que o negócio pega mesmo, Deus existe. Então não foi pelo teu... Por que tu não pegou... Deu vontade de falar isso. Então por que você não pegou esse esforço todinho que você falou que não era poder... E foi lá e se livrou do negócio? É porque, na verdade, as pessoas sabem que tudo veio e tudo pertence a Deus, irmãos. Não existe esse negócio. Até o próprio ateu, ele acredita em Deus. A verdade é essa. Tem um ponto que ele chega e para e pensa, não, eu acredito, não tem como ser diferente. Não tem como. Acredita em Deus de qualquer forma, não tem jeito, meu. Mas foi uma experiência que ele teve, e eu tenho certeza que algo mudou na vida dele depois desse susto que ele teve. Vamos lá, para o segundo tópico. A doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Esse aqui também é uma coisa complicada, hein? Primeiro, o dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se examinarem para eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado a praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Abraão deu dízimo de tudo que tinha centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada da lei de Moisés não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver seu dízimo: o amor ao dinheiro. Geralmente, as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja. Assim, agem por conta de terem sido mais discipuladas, ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Aqueles assim, ó, camarada bota um sonrisal na mão, mergulha na piscina de 25 metros, vai nadando de uma ponta a outra, volta, o sonrisal está intacto. Ele abre a mão, o sonrisal está aqui, ó, intacto. O sonrisal não se dissolve. O sonrisal está ali na mão dele. Mas vamos ler aqui primeiro, aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 10 e 11. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Aí lá em Gênesis 14, 20, vamos lá também, e aí a gente comenta. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Nós já lemos aqui que foi antes da lei. Deixa eu comentar aqui, porque referente à prática do dízimo, encontramos na internet
uma enxurrada de comentários contrários a essa prática sadia. Eu digo para você, foge dessas coisas. Não dê ouvidos a essas coisas. São conversas de homens que não têm compromisso com a palavra e nem com a obra. Não perca seu tempo lendo essas besteiras que estão lançando na internet, que nada mais são do que uma busca por desculpa a fim de esconder o egoísmo e a avareza de quem a escreveu. Irmãos, tem pastores que ensinam a respeito disso. Infelizmente, tem crentes que acreditam dessa forma e traz esse ensino até mesmo para dentro de uma escola bíblica dominical, para passar para uma igreja que já é sadia nesse assunto. Isso é complicado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Fica com aquilo que você aprendeu na sua igreja. Fica com aquilo que foi ensinado de púlpito para você. Porque se você está numa igreja que é séria, sadia na palavra e que cumpre com a obra do Senhor, faz a obra de Deus, então você permanece naquilo que você aprendeu aqui, na tua igreja. Não fica dando ouvido a esses camaradas não, irmão. Tem muitos falando besteira a respeito do dízimo. Aí o versículo 3 diz assim, ó, de Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, as pessoas ficam ouvindo, ficam falando, ficam escutando esses camaradas falarem um monte de besteira, mas agora é uma coisa assim, muito grande, a respeito do dízimo e oferta, dizendo que você não tem nem que dizimar mais. Perdão, dizendo que você não precisa mais ler a Bíblia, dizendo que você não precisa mais jejuar, porque Jesus já fez o sacrifício na cruz, então você não precisa mais fazer sacrifício nenhum. Dizendo que você não precisa dizimar. Aí seria interessante chegar para esses camaradas da internet e falar assim, então tá bom, como é que você paga a luz, como é que você paga a água, como é que você paga a premium, como é que você paga isso, como é que você paga isso? Como é que você vai fazer isso? Fala, Rogério. Ainda tem isso, a ideia também deles é essa também. Isso aí. Mas o foco deles mesmo é você não ser fiel à palavra, você ser totalmente contrário a isso. Aí você fica ouvindo um monte de coisa. A última que eu ouvi, aí doeu, viu? Esse negócio de que o Brasil é do Senhor Jesus não existe. Que a nação não é do Senhor. Quem ouviu isso? Olha, muita gente. Não precisa nem falar quem foi que falou isso, né? Todos ouviram? Que o Brasil, a nação não é do Senhor Jesus. Então a nação é de quem? A Bíblia diz que a terra toda é do Senhor. Tudo é de Deus, tudo é dele. Mas o camarada vê, não, que essa ideia de falar que o Brasil é do Senhor, isso é conversa, que não sei o quê. Meu irmão. Aí o novo convertido ouve isso. Olha a confusão que vai na cabeça dele. Aí o novo convertido ouve sobre dízimo e oferta, que não precisa dizimar nem ofertar. Olha a confusão que vai na cabeça do camarada. Então, em relação a esses assuntos, eu vou dizer para você novamente que a gente leu aqui anteriormente. Foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, a mansidão. Foge desses camaradas, porque não tem nada para ensinar você. Fica com o que foi, fica com aquilo que você aprendeu na sua igreja. Amém, irmãos? Não, mas eu vou fazer o seguinte, pastor, 11 horas eu boto lá naquele debate. Pô, o debate é tão bom, tem tantas explicações ali, é muito bom mesmo. Aí o crente vai e fica, ouvindo aquele negócio, ouvindo. É o seminário no rádio, né? Aí fica ouvindo. Fica todo atordoado, meu, porque ele ouve tanta besteira. Ele fica tão atordoado. Aí ele chega dentro da igreja e traz um monte de confusão na mente, um monte de questionamento, um monte de dúvidas. Aí você vê, vou falar uma coisa para você aqui,
Isso não acontece só você ouvir no rádio, não, irmãos. Nós estudamos numa igreja, 4 anos, um seminário, e nós ouvimos, foi coisas absurdas. Foi ou não foi, pastor Anderson? Coisas absurdas, irmãos. Coisa do cabelo levantar todo, ficar arrepiado, e coisas assim, loucas. Loucas. Entendeu? E você... Por isso que eu digo sempre, eu louvo a Deus pelo ensino dessa igreja. Porque você vai para um lugar desse, você vai com base. Tanto é que tinha uns invejosos, uns crentes invejosos, vamos dizer assim, que quando surgia algum assunto que a gente batia de frente, que a gente sempre aprendeu no discipulado aqui com o pastor e tal, aí falavam assim, é o da porta sempre acha que sabe mais do que todo mundo. Era assim que falavam pra gente. Aí, ó, o pessoal da porta, porque era eu, Gilson e a Neidinha. E a gente batia de frente, falava as coisas, não é assim, é desse jeito, a gente aprendeu assim, está na Bíblia. Não, mas não, é assim, está na Bíblia. Aí a gente levava até a apostila daqui do discipulado para mostrar, não, está aqui, ó. Lê lá, vê se não é isso. Aí teve um professor lá que falou assim para mim, que eu bati de frente com ele, sobre um assunto, aí ele, por disciplina, aluno, vamos continuar a aula, acabou o assunto. Tá bom, vamos continuar a aula. Então, você tem que ficar ligado, você tem um ensino aqui dentro de qualidade. Você não tem que estar emprestando teu ouvido para ficar ouvindo essas coisas. Na internet, ficar lendo, ouvindo debate. Você... Não empresta teus ouvidos para isso não, tá bom? Vamos lá, amém? Segundo, o dízimo como contribuição imposta. Cadê? Está aqui. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo, não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Tanto é que aqui no culto, todas as vezes que falamos sobre isso, é ensinado, se você faz parte de uma igreja, dizime na sua igreja. O seu pastor conta com o seu dízimo, com a sua oferta. Para quê? Para o sustento da obra onde você está inserido. Então você tem que dizimar lá. Agora, se você quer fazer uma oferta para o nosso ministério, aí você fica à vontade. Mas o seu dízimo, a sua oferta é lá onde você está congregando. Amém? Tem que ser dessa forma. Quando Paulo lembrou à igreja de Cristo que era dever desta, Corinto, perdão, de que é dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira seu sustento? Deixa eu comentar aqui, porque na lei de Deus os israelitas tinham a obrigação
de entregar a 10ª parte das crias dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. O dízimo era usado para cobrir as despesas do culto e o sustento dos sacerdotes. Deus considerava o seu povo responsável pelo manejo dos recursos que ele lhes dera na terra prometida. No âmbito do dízimo, achava-se a ideia de que Deus é o dono de tudo. Ageu capítulo 2, versículo 8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós devemos trazer o dízimo e as ofertas para que haja mantimento na casa do Senhor. Está lá em Malaquias, vamos ler? Capítulo 3, todos nós conhecemos esse texto. Versículo 6, 3:6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ou seja, eles estavam desviados, estavam fora da posição que Deus esperava que eles estivessem. Aí o versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí o versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então nós devemos trazer os dízimos e as ofertas para que haja mantimento na casa do Senhor. Mas quando você trouxer o dízimo, trouxer a oferta, não traga com aquele sentimento de barganha com Deus. Não traga com aquele sentimento, eu estou dando tanto, vou receber tanto. Não, nunca faça isso, irmãos. Que Deus não se agrada disso. Traga sempre, tendo no teu coração que você está fazendo isso porque você ama a casa de Deus. Porque você ama a obra do Senhor. Você faz isso porque você ama a Deus. E você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Amém? Terceiro, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e Provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Tudo o que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Vamos lá? Porque isso é um dos atributos de Deus revelados na Bíblia Sagrada, provedor de tudo. E quando nós entendemos isso, nós estamos dizendo para Deus que nós confiamos nas suas promessas, confiamos no seu agir, em todas as situações. Deus sempre cuida e provê o sustento para os seus filhos. Quantos testemunhos nós já ouvimos aí a respeito de milagre nessa área, né?
podemos encontrar vários exemplos de sua provisão e sustento nas Escrituras, como, por exemplo, a viúva de Naim, a provisão do maná no deserto. Quem poderia imaginar que iria descer pão do céu no deserto? Fala para mim, com toda sinceridade, se você estivesse lá no deserto, você iria imaginar que Deus ia enviar o pão do céu, meu irmão? Ninguém ia imaginar isso. Mas uma coisa é certa, ali tinha homens e mulheres que acreditavam que Deus iria enviar o sustento. Então, por mais difícil que esteja a sua vida, a situação, a nossa situação, nós temos que acreditar que Deus é o provedor de todas as coisas. Ah, mas está muito difícil. Meu irmão, crê que Deus pode enviar sim. Ele é Deus, Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo. Então nós podemos ver esse sustento e essa provisão na a viúva de Naim, a provisão do maná no deserto, a multiplicação dos peixes, realizada por Jesus, entre muitos outros, que se a gente for decorrer aqui, nós vamos ficar falando muito tempo. É evidente o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus cuida de cada um de nós, demonstrando grande amor e zelo por cada um de nós, pelas nossas famílias, por todos os nossos familiares. Deus tem nos sustentado, e nós somos gratos a Deus por isso. Nós temos que ser gratos a Deus todos os dias. Não falta o comer, não falta o vestir, não falta nada. Você chega na tua casa, você bota o travesseirinho lá na tua cama, você deita, você liga a televisão, vê um futebol, vê uma reportagem, está tudo tranquilo. Então Deus, ele é o Senhor, Ele provê tudo para as nossas vidas. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Provisão de Deus. A terra precisa disso, nós precisamos disso. Outro exemplo, Êxodo 16, versículo 4. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Todo dia, você que está sentadinho aqui, tem um pratinho de comida na sua frente, não tem? Diga amém. Foi Deus que proveu isso para você. Foi Deus que trouxe isso para você. Sustentou a sua vida e a minha vida. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. No deserto há sustento de Deus. Que isso? Você pode estar passando um deserto tremendo. Tem sustento de Deus para você no deserto, irmão. Deus não deixa você morrer no deserto, não. Tem sustento dele no deserto. Ah, mas está difícil. Tem sustento de Deus, irmão. Ah, mas não tem nada, não estou vendo visão de nada. Mas tem sustento de Deus. Vai chegar. Amém? Segundo e último, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Vamos lá. Outro princípio, igualmente importante no que concerne a mordomia cristã, está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Somos dispenseiros, não somos donos.
Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós já comentamos sobre esse texto, mas vamos falar aqui. Nós fomos criados para sermos mordomos do Senhor, administradores das coisas de Deus. E como administradores, devemos administrar com excelência. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, se você foi chamado a fazer alguma coisa, se você é um mordomo de Deus, você e eu, nós precisamos fazer o melhor para Deus. Gênesis 2,15 fala de lá onde ele colocou: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar, ou seja, para administrar o bem que era do Senhor. E 1 Coríntios 4 diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém, irmãos? Vamos ler a conclusão? Vimos nesta lição a doutrina da mordomia do contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Chegamos ao final. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Deixa eu falar uma coisinha com a igreja. Desde o início da semana foi estabelecido o uso de máscara na igreja. Eu peço aos irmãos, membros do ministério, que não se esqueçam, porque nós temos uma quantidade, tínhamos, não sei nem se ainda tem, né, Júlio? Já tava, eu comprei uma caixa, pô. A impressão que eu tenho é que toda a igreja chegava na porta da igreja, estou sem máscara, estou sem máscara, estou sem máscara. Então, é para visitante. Os membros venham providos de máscara para que a gente possa aí passar por esse momento aí de contágio muito alto, né? Está acontecendo aí. Então, para a gente poder sair logo disso, quanto menos contágio tiver, a curva vai descer e a gente vai ficar aí livre da máscara mais um tempo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Louvado e engrandecido. Ontem nós tivemos aqui o culto infantil, foi uma bênção, né? Mas hoje à noite, venha, Deus vai falar sobre cura. Amém. Amém, queridos? Hoje Deus vai mover a respeito de cura no nosso meio, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, entregamos esta manhã e te agradecemos, Pai, por começarmos o dia na Tua casa. Ó Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Agora, Senhor, despeça o Teu povo, Pai, com a Tua bênção, Pai.
E que logo mais estejamos aqui, Pai, ó Deus, para te adorar, para te louvar, para te bendizer, Pai, para contribuir com a tua obra, Pai, e ouvir a tua voz, a tua palavra, Pai, e o agir do teu Espírito em nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos livra no caminho de volta dos acidentes, das balas perdidas, dos assaltos, dos sequestros, e quando chegarmos em casa possamos encontrar o nosso lar guardado e protegido por Ti, em nome de Jesus. Toca no céu pela fé, que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e para todo sempre. E todo que ama o Senhor, diga amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.